Tem mulher tão machucada pelos homens que elas começaram a odiar eles. E isso tem impedido elas de viver relacionamentos felizes. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa assim, se você já se relacionou, ou se você já tentou fazer isso, ou se você conhece um amigo, ou se você é mulher e é assim. Mas tem umas mulheres que, ah, com toda essa coisa do feminismo, do empoderamento feminino, que isso é muito bom, isso é muito positivo, elas, eu acho que alongaram demais onde foi e elas começaram a odiar os homens. Quando essa nunca foi a ideia do feminismo. A ideia do feminismo nunca foi ser superior aos homens. Isso está errado. O que a gente tinha era uma sociedade em que os homens se sentiam superiores, se achavam superiores e as mulheres inferiores. E o que a gente precisa é igualar. Homem e mulher têm o mesmo poder, tem suas diferenças, claro, mas em termos estruturais, né, tem que ter a mesma questão. Uma sociedade machista não é bom, mas também uma sociedade feminista em que o homem é odiado. E você vê em alguns discursos de algumas pessoas, que são exceção, claro, mas eu quero falar isso aqui, que não sei o que aconteceu, não estou aqui para julgar a trajetória de ninguém, mas devem ter sido bastante machucados por alguns homens, devem ter acontecido coisas, tem seus motivos, claro, mas elas começaram a odiar homens. E isso nunca é correto. Ah, Luciano, mas tem homens que odeiam mulher. Isso também não é correto. A gente tem que pontuar, não é porque algo é errado que a gente faz igual. A gente é errado, então não faça aquilo. Né? Só que tem algumas pessoas que começaram a odiar, algumas mulheres começaram a odiar os homens. Então, por exemplo, você começa a ver o Instagram dessas pessoas, o stories, as publicações, é tudo falando mal, que os homens são isso, que é isso. Parece que tem um ódio contra quem é do sexo masculino. E aí, de repente, é um cara que vai lá dar em cima dessa mulher, ou tenta fazer, ou tenta chamar ela, e ela coloca esse ódio em cima desse cara, ela destila esse ódio. Vamos dizer, se os homens não prestam. E, cara, assim, tem homens que prestam, tem homens que não prestam. Talvez, não tenham esse dado, mas talvez existam mais homens que não prestam do que prestam, mas existem bons homens. Assim como existem mulheres que prestam e que não prestam, talvez esse número existem mais mulheres que prestam e menos que não prestam, mas eu acho que a gente precisa parar de odiar uma classe. Ah, eu odeio os homens. Não. Eu odeio os homens que fazem isso. Eu odeio os homens que, por uma ideia de defesa da honra, vão lá e fazem mal à mulher, vão lá e cometem esse monte de coisa aqui que eu não vou dizer para o vídeo não ser censurado, mas que você sabe do que eu estou falando. Esses caras estão errados. Esses caras têm que ser presos, criminado e tudo. Mas a gente não pode colocar todas as pessoas dentro disso. A gente não pode comparar uma traição, que está errado também, mas um cara que vai lá e... na mulher, você sabe o que eu estou falando. A gente não pode colocar. É um erro? Trair é um erro. É um cafajeste? É um cafajeste. Mas a gente não pode colocar todo mundo num bolo e odiar todos esse monte de pessoas. Ou odiar os homens. E eu vejo muita mulher. Pra mim não faz sentido. Veja. Tem um monte de homem dizendo que eu quero encontrar uma mulher. E enfim, que seja boa, que seja isso. Um monte de mulher dizendo também, eu quero encontrar um homem para um casamento, para isso. Das duas uma. Ou os dois estão mentindo e eles não querem isso. Ou alguma coisa no caminho tá errado. Porque se tem um homem que quer formar uma família e tem uma mulher que quer formar uma família, basta eles se encontrarem, certo? Então, não. Esses discursos que é bonitinho, mas assim, pra mim, traz um senso, um ódio, uma coisa dentro que eu digo assim, cara, isso não é coisa pra se alimentar, não, porque não existe mais homem. Não, porque todo homem agora é gay. Cara, existem muitos. Eu acho que cada vez mais a sociedade, as pessoas, elas estão aceitando mais quem elas são. Por muito tempo nós tivemos homens, né? Homens assim, o que é a imagem de um homem, que tinham esse desejo de ser por outro homem, por outra pessoa do mesmo sexo, mas por uma questão cultural, ele não podia ser. Ele ficava, como a gente dizia, dentro do armário. E hoje, com todo a questão da nossa cultura, da gente estar evoluindo, da gente estar melhorando, essas pessoas, elas finalmente podem aparecer na rua. Então é por isso que você está vendo elas na rua. Não é porque elas não existiam. É porque elas não precisam ficar presas dentro de um armário. Ah, mas não tem nenhum homem? Eu acho perigoso. Porque o que eu tenho observado em alguns homens, claro, isso aqui é uma pequena parcela da população, é que eles têm se afastado por causa desse discurso de ódio. Cara, eu vou lá conversar com a menina, eu só quero conhecer a menina,
Mas parece que eu tô indo pra uma guerra. E que eu tenho que batalhar pra uma guerra. Não, eu não quero batalhar pra uma guerra. É melhor ficar em casa. Poxa, eu tenho que ir, aí eu vou lá, eu tenho que... eu vou chamar a menina pra sair. Não aqui dizendo que eu estou comprando a pessoa antes que eu diga o que eu vou dizer. Mas tenta pensar um pouco. Eu vou lá, chamo a menina, aí eu talvez não esteja bem de grana, mas eu vou lá, pago tudo. Pago o restaurante, pago o cinema, o que for. E eu ainda preciso performar umas palavras, porque se eu disser uma palavra, se eu disser assim, eu gosto de comer isso. Não, mas eu não vou cozinhar pra você. Sabe? Parece que tá... Poxa, eu tô aqui pra te conhecer. Tô aqui pra travar uma guerra contigo. Eu não sei se é muito, ou se talvez seja uma bolha que domina a internet, uma bolha que o algoritmo da internet, como o Instagram e o Facebook, eles nos colocam mais, talvez sejam, sei lá, 5 pessoas, e você acaba vendo essas 5 pessoas mais vezes do que todas as outras que não tem isso. É um ódio. Como se, não, mas isso nunca é bom. Tem homens errados, tem gente errada, tem. Mas a gente precisa entender e condenar as pessoas erradas. E dar. E conhecer as pessoas. E dar a oportunidade delas aparecerem. Óbvio que você não vai se envolver. No mínimo sinal que você vê que é um cara violento, que é um cara que, enfim, que não respeita alguma coisa, saia daquilo. Não continue. Mas primeiro você tem que ver aquela primeira. Ver aquele, poxa, eu vi ali uns lampejos de que ele é um cara mau, eu saio. Mas as pessoas nem deixam. Elas já começam. Elas vão no encontro. É porque as pessoas não saem no encontro. Porque não é mais um encontro. Parece que é uma guerra. É uma guerra. Eu tenho que me provar. Eu não tenho que me provar pra você. Eu sou uma pessoa, sou um ser humano cheio de falhas. Não preciso me provar que eu sou o bambambam pra conquistar você. Mas, enfim, talvez eu esteja numa bolha, esteja vendo coisas que os outros não estão vendo. Então, isso aqui não é papo red pill, né? Não. Então as mulheres... Não, eu acho que tem muitas mulheres, mas eu acho que algumas estão nesse discurso. Eu acho que e esse discurso, ele consegue chegar a mais gente nas redes sociais. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Trabalhar isso nas pessoas, mas talvez eu esteja achando... seja ingênuo demais, achando que possa, com um vídeo aqui, de alguma maneira ajudar isso. Mas enfim, é só uma reflexão que eu queria fazer. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha, se você concorda ou não concorda, coloca aqui nos comentários para que a gente possa continuar debatendo sobre isso. É isso, muito obrigado e até a próxima.